Olá, meus queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Professor Altino Lima, mais uma vez aqui, né? E já de antemão eu quero agradecer, deixa eu diminuir aqui Quero agradecer a vocês a oportunidade de mais uma vez estar aqui adentrando a casa de vocês, né? Pedindo licença de vocês para que eu possa. Hoje, de uma forma diferente, a gente vai fazer uma pequena retrospectiva de tudo aquilo que vocês viram durante o primeiro semestre, né? Que daqui a alguns dias vocês já vão entrar de férias, vão descansar um pouco, né? Vão poder refletir um pouco, para depois vocês voltarem para o segundo semestre com aquela força total para estudar, porque a gente sabe que o estudo é o futuro de vocês, o caminho que se abre para que vocês tenham uma profissão, né? Então, muitas das vezes a gente ouve pessoas falarem: professor, né? Professor Altino, eu nunca estudei, mas eu construí alguma coisa na minha vida. Sim, a gente constrói. Mas com a educação, com a vontade de estudar, com uma profissão, a gente constrói muito mais. E muito mais dignamente se dizendo. Então, claro que toda profissão que você escolher, ela é digna, ela é honrosa, né? Mas aquela profissão que você escolher através dos estudos, né? Que você vai fazer uma faculdade, 5, 6 anos ou mais, aquela profissão é para sempre. Você escolheu, você vai amar, você vai honrar aquela profissão. Então, toda profissão ela é uma profissão, é uma capacidade do ser humano de conquistar algo, mas com estudo tudo se torna mais simples, né, de uma forma mais aliviada. Então, estudar hoje, né, sempre foi uma forma mais adequada de se conseguir algo, né, de conquista. Tá, pessoal? Então, hoje eu sou professor, né? Eu quero começar falando um pouco da minha história para vocês, professor Altino Lima. Eu nunca fui a minha vida toda, eu tenho 50 anos, eu nunca fui professor a vida toda, até hoje não. Eu sempre fui vendedor, né? Durante a minha vida de vendedor, eu trabalhava atrás de um balcão, em uma loja de máquinas de costura. Então, ali, eu sempre, vamos dizer, fiquei estagnado naquilo, né? Ganhando um salário mínimo. Minha função era fazer orçamento de máquina de costura quando as senhoras levavam suas máquinas para conserto. Esse era o meu trabalho. Eu fazia o orçamento, dava o valor para a senhora e passaram-se assim quase 20 anos da minha vida ganhando o mesmo salário. Só aumentava quando aumentava o salário da categoria dos comerciários. Então foi isso. E depois que eu estou falando aqui um pouco da minha vida, mas para incentivá-los, meus queridos alunos, a estudar. Depois que eu casei, né, eu casei com uma pessoa que gostava muito de estudar, até hoje ainda gosta. Ela sempre gostou, ela já está terminando o seu mestrado, né, já está entrando no rumo do doutorado, e assim, ela sempre me incentivou a estudar. E eu vivia da minha vida, quando eu chegava cansado do trabalho, eu vivia, por incrível que pareça, vivia reclamando para ela. Poxa, o salário é esse, não muda. Aí ela chegou comigo e disse: olha, o que tu faz da tua vida, Altino, é reclamar. Será que, se você fosse estudar, você terminou seu ensino médio, e de lá, 25 anos, você não estudou mais? Claro e evidente que você não vai sair daí. Você não vai deixar de ser um vendedor, um orçamentarista, né? Uma pessoa que faz orçamento de máquina de costura. E eu disse: o que eu faço para ela? O que eu faço, Fabiana? Fabiana é o nome da minha esposa. Ela disse: vai ver o que tu gosta de fazer. Eu disse: olha, eu gosto dos animais, eu gosto dos seres vivos, eu gosto dos seres humanos, eu gosto do meio ambiente, então vai fazer biologia, vai estudar, vai fazer licenciatura para ser professor de biologia, para ser biólogo.
E eu pensei nisso, né? Fiquei pensando e disse para ela, tudo bem, eu vou. Eu vou sentar durante 5 anos numa cadeira de faculdade, vou sentar na frente, vou sentar na frente, vou prestar atenção no professor e vou ser alguém na minha vida. Porque, gente, eu disse para vocês, profissão todos nós temos. Mas, assim, hoje as pessoas me veem, oi, professor, naquela época não. Como eu trabalhava só em comércio, oi, comerciante, eles não diziam isso para mim, né? Oi, Altino, tudo bem? Então não tinha uma profissão digna mesmo, de um estudo, né? E aí eu passei 5 anos da minha vida, muitas das vezes eu dormia, o professor cutucava a minha cabeça, eu acordava. Vamos lá, Altino, vamos, professor. Eu sei que tu tá cansado, né? Trabalho o dia todo, aí vem para cá e tal. E eu fui durante 5 anos. Faltei 10 dias, porque eu fiz uma cirurgia e eu tive que faltar 10 dias. Mas mesmo assim, eu todo o tempo antenado, querendo saber dos meus amigos o que os professores tinham passado. E assim eu fui. Quando eu terminei a faculdade, em 2012, e olha só, pessoal, eu entrei na faculdade com 37 anos. Eu terminei meu segundo grau com 18, passei quase 25 anos sem estudar, sem gostar de estudar. Eu não vou mentir para vocês, a gente quando é jovem, a gente não tem aquele pensamento de que tanto valioso é o estudo. Tanto valioso é o estudo. Então eu não tinha esse pensamento, né? E depois a gente vai crescendo, vai tanto crescendo como pessoa, como pensamento, né? A gente vai tendo outras visões da vida, a vida vai nos ensinando muitas coisas, né? A vida nos ajuda, mas a vida também nos dá pontapés. E eu peguei muitos pontapés da vida. Então foi aí que eu vi que o estudo era tudo para mim. E quando eu terminei, em 2012, como eu disse para vocês, no ano seguinte, um amigo meu conseguiu uma vaga numa escola para mim trabalhar, né? E eu fui para essa escola, trabalhei durante 7 anos nessa escola. E assim eu fui me tornando um bom professor. Hoje eu me considero um bom professor. Né? Eu vejo na rua as pessoas quando me veem, oi, professor Altino, tudo bem com o senhor? Hoje a gente se sente realizado, a gente se sente como... deixa eu ver uma forma de eu falar para vocês, como eu me sinto. Eu me sinto valorizado quando as pessoas me chamam de professor. A gente sabe que a nossa categoria é uma categoria, né, que é um pouco assim desvalorizada, mas o valor pessoal é o que conta muito mais. Então, gente, meus queridos alunos, amados alunos, eu quis começar esse vídeo falando um pouco de mim para vocês entenderem o valor do estudo. Né? Depois eu fiz uma pós-graduação em microbiologia e imunologia, né? Terminei ano passado, estou tentando fazer um mestrado. Eu criei gosto pelo estudo, eu digo para vocês, que durante 25 anos eu não tinha mais vontade nenhuma. Eu já não tinha muita vontade, quem me empurrava para ir para a escola, porque é uma obrigação de todo brasileiro estudar. Quem me empurrava era minha mãe, meu pai, né? E hoje eu agradeço muito a Deus pelos que eles fizeram por mim, por me colocarem em escolas. Nunca tive a oportunidade, meus amados, eu digo para vocês de coração aberto, de estudar em escola particular. Como vocês têm essa oportunidade. Então aproveitem essa oportunidade. Aproveitem o que o pai de vocês e a mãe de vocês, ou a avó de vocês, fazem por vocês. Aproveitem. Porque é único. É uma passagem rápida da nossa vida. E se a gente não aproveitar, a gente fica para trás. Então hoje eu me considero um bom professor, estudo muito ainda. A todo momento, quando eu estou em casa, eu pego um livro aqui, outro ali, vou estudando. Acho que não sei muita coisa ainda. A gente acha que a gente não sabe muita coisa.
mas no fundo, quando você vai dar uma aula, toda aquela coisa que você estudou, tudo aquilo que você estudou, está na tua memória. Então, eu agradeço muito a Deus, agradeço a minha esposa por ter me colocado no caminho dos estudos novamente, porque a minha vida, como eu disse para vocês, era reclamar e reclamar, né? E aí, pessoal, quando a gente tem alguém que oriente, é muito bom. Quando a gente não tem, a gente não segue em frente. E aí fica estagnado naquilo, ganhando um salário mínimo para você hoje, né? Você sustentar uma família com salário mínimo é meio que complicado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então é uma forma que eu consegui para incentivá-los, né, a estudar, porque, como eu disse, o estudo é tudo. Sem o estudo nós não somos nada, tá? E aí eu quero assim começar falando um pouco aqui. Vamos fazer uma retrospectiva nesses assuntos que vocês já deram no segundo bimestre. É bem rapidinho, eu não vou dar aula, eu só vou, né, fazer uma retrospectiva. E o primeiro assunto que mostra aqui, logo de cara, né, a diversidade da matéria, falando dos átomos, né? A professora Diene, que eu não estava nessa época com vocês, os átomos são minúsculas, bem minúsculas partículas de uma matéria, né? Nós somos formados por átomos, ok? Então é isso. Aí aqui mostra principalmente a característica da água, que também tem 2 tipos de átomos se formando aí, né? H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. E a gente sabe que a água ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Tranquilo, pessoal? É isso que eu queria mostrar aqui para vocês nessa imagem. E aí a gente sabe que toda a matéria é formada por moléculas, né? Moléculas são substâncias vindas de átomos, né? Então aqui nós temos de cara 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, como me mostra aqui. O hidrogênio são essas molequinhas brancas e o oxigênio é essa moléculazinha, essa bolazinha vermelha. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos lá, então. A cada instante eu vou estar lendo sempre uma frase de otimismo para vocês, de ânimo para que vocês não desistam de estudar, porque, como eu disse, estudar é a forma de vencer na vida, ok? Tudo bem? Então é isso. Deixa eu passar aqui. Só rapidinho, eu vou passar numa forma bem rápida, né, para que vocês vejam aí. Aqui, ela deve ter falado para vocês a respeito da tabela periódica, né, que tem 118 elementos químicos, e esses elementos químicos, eles reagem entre si. Então, os únicos elementos que não reagem entre si são os elementos do grupo 18, que são os gases nobres, né? Eles já têm estabilidade, eles não precisam reagir. Os outros elementos químicos é que reagem para que eles possam ter estabilidade de um gás nobre. Isso vocês estudaram muito bem, eu tenho certeza, na mão aí da nossa querida professora Diene Marques, né? Tranquilo, gente? E a regra do octeto é a regra da camada de valência, que tem que ter 8 átomos na sua última camada. Tranquilo? Aqui, pessoal, a ligação covalente. Só para a gente entender, ligação covalente é aquela ligação entre os ametais e o hidrogênio. Não existe aí perda nem ganho de elétron. Na ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Bacana? Beleza, professor. É isso aí, gente. Toda vocação nasce de um grande, grande amor, de uma grande esperança. Então, quando vocês decidirem pela vocação de vocês, profissionalmente, decidam por amor a vocação, tá bom? Vamos lá, então. Aqui o que eu falo aqui? Ligação iônica, né, gente? Ligação iônica. A ligação iônica acontece entre os metais e os ametais. Se lembram? Família 1, 2 e 3A. Família 5, 6 e 7A. Que bacana, gente. Beleza. É isso aí. Muito bom. Vamos passar aqui, então. Aqui eu não preciso mostrar muita coisa. Aí a ligação metálica, pessoal, ela consiste na formação de uma rede cristalina, em que estão localizados tanto os íons positivos, né,
circundados por uma nuvem de elétrons livres. São as únicas partículas dos átomos que são livres dentro do núcleo, né? Dentro ali do átomo, os elétrons. Beleza, pessoal? Vocês já estudaram isso. Aí nós estudamos, aí eu já comecei a pegar essa parte também com vocês, sobre os ácidos e bases, né? A gente sabe que são compostos inorgânicos e eles podem ser divididos de acordo com as suas propriedades químicas. Então, existem 4 compostos inorgânicos: ácidos, bases, sais e óxidos. Beleza? Estudamos isso aí, não foi, pessoal? Claro, professor. Estudamos e estudamos sim. Lembrem-se, gente, todo educador, né, todo professor, ele faz a diferença na sala de aula. Então, sempre que puderem, né, sempre que puderem, elogiem seus professores, né, eles merecem. Eles estão ali para ajudar vocês na conduta e na vida educacional de vocês. Tá bom, pessoal? Beleza, então. Vamos passar aqui. Indicador é aquela forma, né? É muito comum o uso de indicadores que nós chamamos de colorimétricos para verificar a acidez ou a basicidade de determinado material. E são os indicadores. E a gente já estudou isso, não foi? Beleza pura, professor. Nós já estudamos. É só uma base. É só para vocês terem essa retrospectiva de primeiro semestre, tá? Tranquilo? Então, o que nós falamos lá sobre ácidos? Ácidos nós falamos, vocês já sabem que são compostos moleculares, que quando eles estão no meio líquido, eles formam íons. E esse processo, na provinha de vocês apareceu, esse processo nós chamamos de ionização. Bacana. E as bases é o contrário, né? Bases são compostos iônicos que também, quando estão em solução aquosa ou em meio líquido, tem seus íons separados, né, por um processo conhecido como dissociação. Ionização, formação, dissociação, separação. Professor, quando chegar lá na faculdade, eu vou me lembrar disso, eu vou me lembrar dessa retrospectiva. Beleza, pessoal, é isso mesmo. Tem que se lembrar e arrebentar. Aí nós sabemos também que o ácido é uma substância que, quando dissolvida em água, ioniza-se, né? Forma-se íons, e aí produz como cátion exclusivamente o íon H+. A base, como nós falamos, é uma substância que, quando dissolvida em água, dissocia-se e produz como íon negativo exclusivamente o ânion OH-. Né? Que beleza, professor. Gente, olha lá que bacana. Uma frase beleza para vocês ouvirem agora. Os pássaros e os aviões só voam porque tem o ar impondo-lhes resistência, colocando-se como obstáculo. Então, na vida de vocês, tanto na vida pessoal como na vida profissional, em alguns momentos vocês vão voar como pássaros e vão voar como aviões. Vão ter os obstáculos e vocês vão conseguir atravessá-los. Beleza? Mas aí, mais uma formazinha de animar vocês naquela força de vontade de ser alguém na vida profissionalmente. Beleza? E o estudo é tudo. Isso é a realização de algo. É estudar. Estudar, adquirir conhecimento e bola para frente. Tranquilo? Beleza, gente. A todo momento eu vou mandar uma frasezinha que é para que vocês, né? Olha só, o sal é outro composto inorgânico, né? Um composto inorgânico formado por um cátion que vem basicamente de uma base e um ânion proveniente também formado ali de um ácido por meio de uma reação de neutralização. Já estudamos isso, professor. Lógico, é só para lembrar, só para dar uma lembradinha de leve. Bacana, pessoal. Vou sentir saudade de vocês, né? Espero que retornem logo e retornem com aquele ânimo, com aquela vontade, com aquela força, com aquela dedicação para que tudo dê certo. O óxido é todo composto binário
Composto binário é aquele formado apenas por dois elementos químicos, né? Em que um deles é exclusivamente, extraordinariamente, o oxigênio. Beleza? Também já estamos mais do que sabedor disso. Pessoal, ondulatória, vocês também estudaram, não foi? Sobre ondulatória. E aí a gente vai também passar um pouquinho sobre eles, para que vocês entendam, né? Um pouquinho sobre ondulatória. É o movimento das ondas, né? A gente sabe aí, deixa eu mostrar essa imagem aqui. Quando estamos no centro de uma grande cidade, há muitos dispositivos emitindo e recebendo ondas. Observando a fotografia, você consegue identificar algumas ondas sendo emitidas e recebidas no entorno da pessoa. Eu acho assim, meus queridos e amados, que uma das ondas que a gente já percebe quando a gente está no meio de um trânsito de muitas pessoas assim, é a onda sonora, né? A onda sonora é aquela onda que é transmitida quando a gente fala, né? Automaticamente a gente ouve o som, claro, porque a nossa boca está bem próxima das nossas membranas timpânicas, evidentemente, né? E quando a gente fala, a onda ela se encontra com as partículas do ar, e desse encontro da onda sonora com as partículas do ar, projetam-se, vamos dizer assim, vamos ver se eu tenho uma palavra, projetam-se ondas de contração e rarefação, né? As ondas se contraem e vão se contrair e se expandir, contração e rarefação. É assim que a onda sonora anda até chegar aos nossos ouvidos. Quando eu falo para a onda chegar ao teu ouvido, ela vai chegar dessa forma, contração e rarefação. As partículas se encontram e as partículas se separam. E assim elas vão até chegar aos nossos ouvidos de uma forma de ondas longitudinais. As ondas longitudinais que nós conversamos são aquelas ondas onde o modo de vibração coincide com o modo de movimentação, né? Com o modo de movimentação. É assim que funciona. Outro tipo de onda que você pode ver aí, né, são as ondas luminosas. Para mim enxergar o carro aí, no caso, eu preciso que os raios solares batam, né, as luzes dos raios solares reflitam no carro. E aí, quando reflete a luz no carro, volta aos meus olhos. E aí eu consigo enxergar esse carro branco aí, né? Que vocês estão vendo aí. Gente, é engraçado, quando eu comento alguma coisa, quando eu estou aqui conversando com vocês, eu sempre gosto de colocar emoção naquilo que eu faço, né? Uma aula, pessoal, ela pode ser uma experiência muito emocionante para o aluno. Basta que nós, professores, coloquemos emoção nessa aula. Então, é isso que eu gosto de fazer. Então, quando eu estou conversando, falando, eu gosto de colocar emoção. É uma forma também de fazer com que vocês, né, adquiram aquela vontade louca que a gente tem que ter pelos estudos. Eu estou aqui sempre falando em vocês gostarem de estudar, porque é isso que é o futuro. Eu não posso falar outra coisa, né? Então, eu tenho que falar isso, eu tenho que dar ânimo a vocês. Isso é importante para todos nós, né? É por meio da voz, da fala, do que eu estou falando aqui, é que nós vamos construir as pontes comunicativas um com o outro. Então eu falo aqui com vocês, vocês ouvem, eu coloco vontade na minha fala, emoção, para que eu possa, vocês ouvindo aí do outro lado do computador, dê ânimo a vocês. Dê ânimo a vocês, a vontade de ser algo na vida, de se profissionalizar, né? É isso que eu quero, que eu desejo a todos vocês.
Que um dia que vocês se encontrem comigo, já com suas profissões, médico, né, professor, engenheiro, aquelas profissões que vocês decidirem abraçar e amar. Porque para a gente fazer aquilo que a gente gosta, pessoal, a gente tem que amar. A gente tem que gostar. Não se faz nada sem gostar, porque não vai adiantar de forma alguma. Tranquilo, gente. É isso. É isso que eu estou sempre aqui, né? Como é uma retrospectiva, a gente conversa um pouco, dá aquele ânimo para vocês, para que vocês voltem, né, no segundo semestre, mudados, com um pensamento positivo. Professor, né, o senhor falou aquelas palavras no vídeo, aquilo me tocou, me deu aquela força de vontade, me deu aquela vontade de já ir pensando na minha profissão, na minha conduta, no meu caráter, né? Porque toda profissão tem que ter um bom caráter, tem que ter uma boa conduta, não é isso? Tranquilo, pessoal. É isso aí, gente. É uma retrospectiva, é para a gente conversar, é para a gente dialogar, entender as coisas de uma forma simples, né? Aí a gente conversou que as ondas não transportam matéria, né? Elas só transportam energia. E é esse tipo de energia que eu quero passar para vocês. Energia para que vocês venham totalmente enérgicos, né? E com aquela vontade, com aquela inspiração de pegar seus livros, estudar, fazer as tarefas, para que vocês possam prosseguir em frente. Tranquilo? As ondas, elas podem ser classificadas, né? Nós comentamos pela natureza das ondas, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas, pela direção de oscilação, ondas transversais e ondas longitudinais, direção de propagação, existem 3, beleza? Onda unidimensional, onda bidimensional, onda tridimensional. Que maravilha! E vamos aproveitar essa onda, né? Essa que nós estamos falando de onda. Então pegue essa onda e surfa nela em busca de, vamos dizer assim, ânimo para seguir em frente nesse rumo da educação, dessa força de vontade de estudar. Então, bora aproveitar essa onda, né? Para a gente se animar pelos estudos. Que é o futuro, gente, é o futuro. Lá na frente vocês vão ver o quão é importante. Espero que vejam antes, né? Que vejam antes. Quanto antes vocês adquirirem esse conhecimento de que o estudo é tudo, mais vocês vão ter vontade e amor pelos estudos, né? Dedicação, e mais tarde vão nos agradecer, né? Por isso, pela essa força que nós damos para que vocês gostem de estudar. Nesse primeiro vídeo é isso, né? Vai ter outro aí que eu também vou dar mais força ainda para vocês, tá bom? Mas nesse primeiro vídeo eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, otimizando, ajudando-os, né? Fizemos aqui uma pequena retrospectiva só para que vocês, além de receber toda essa nossa, vamos dizer assim, esse nosso conhecimento, essa nossa força para que vocês sigam em frente, né? Porque a função do professor aqui, nós somos que nem pai de vocês em sala de aula, nós amamos vocês, nós queremos o melhor para vocês, e o melhor para vocês, meus queridos alunos, queiram ou não saber, mas o melhor para vocês, o futuro de vocês é o estudo. É isso que vai levar vocês a grandes mares. Isso é que vai levar vocês a grandes futuros, a grandes coisas.
Professor, eu quero conquistar muita coisa. Então, conquista pelos estudos. Que você não só vai conquistar, como você vai amar aquilo que você... amar a sua conquista. Um forte abraço a todos, meus queridos alunos.